convidando novamente todos os irmãos que venham e tragam visitantes também, tá? Vai ser às 7 horas, não se esqueçam. Venham, vai ser um culto muito bom. E tragam pessoas, irmãos, para ajudar a gente, tá? Obrigada. Muito bem. Avisos rapidinho. Amanhã eu vou passar por um procedimento, finalmente foi aprovado. Vai ser no Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos. Peço aos irmãos que estejam orando por mim. Vai ser uma angioplastia com possível colocação de stent. Está autorizado lá pelo convênio. Então amanhã eu vou madrugar, né? Sair bem cedo de casa, tem que estar lá 6h30 da manhã. Então estejam orando por nós, não é? Não sei se há mais um pedido de oração do irmão da irmã Marta, né, que continua no seu estado assim crítico, né? Essa doença que é tão conhecida de todos, que a gente não gosta nem de mencionar, não é? Estejamos orando por ele, tá? E orando por nós mesmos, né? Cada um de nós temos as nossas lutas, nossos problemas, nossas enfermidades pessoais, não é? Então a gente tem as nossas lutas, a gente vai ficar falando, né? Mas todos nós temos. Muito bem, vamos ouvir o prelúdio, Cariane, e vamos adorar ao Senhor. Peço ao pessoal da mídia aí que prepare o pacto das igrejas, viu, amigo? Tá bom? Obrigado, viu? Vamos lá. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui. É muito bom podermos estar juntos. Tem um texto lá em Atos que diz assim, que quando eles foram soltos, eles procuraram os irmãos. Interessante, não diz que ficaram sozinhos, isolados. Procuraram os irmãos. Nós precisamos procurar os irmãos. Onde os irmãos estão? Na igreja, no templo, para adorarmos a Deus, não é? Então é muito importante isso aí. Você que nos acompanha pela mídia, muito obrigado pelo privilégio que você nos dá. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui neste templo, nesta manhã. E eu vou pedir que a irmã Léo lá atrás nos eleve a Deus nesta oração. Pode orar bem alto aí, irmã. O microfone, se não chegar, não ora bem alto. Vamos lá, pode começar lá, oremos. Está sempre na hora certa, o Senhor nunca chega atrasado. Muitas vezes pedimos algumas coisas e achamos, por que não veio? Porque tudo tem o seu momento e a sua hora. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pela salvação, porque um dia o Senhor mandou Cristo para morrer em nosso lugar, nos permitindo assim ter esperança. Obrigada, Senhor, pelo culto que vai ter agora. Abençoe o pastor, que o que ele falar venha de encontro aos nossos corações. Nos ilumine, nos guarde, que sejamos crentes aí fora, porque é o mais difícil que tem. Que pregamos a sua palavra através de nossos atos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, vamos cantar o hino número 288 do cantor cristão. Nós só vamos cantar esse hino devido ao acúmulo de coisas que temos que fazer agora pela manhã. Perto do Senhor, é o título do hino. Vamos cantar. Que seja esse o desejo do mais íntimo do nosso ser. 288, vamos lá. Presença, desfrutar, perto sim.
irmãos, nesse instante, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. É sempre bom lembrar, se eu não quero um carimbo lá no seu envelope, faça o seu, se fizer um Pix, anota no papel o Pix efetuado em tal dia, coloca o valor, e a tesouraria vai pegar o seu envelope com essa anotação e vai registrar e vai carimbar o seu envelope, ok? Pode fazer isso, é uma sugestão. Agora, se você não fizer questão disso, também não tem problema nenhum, tá? Então, enquanto é executado o hino, os irmãos poderão dedicar seus dízimos e ofertas ao Senhor. Testemunho do pastor Rafael Abdala, deve ter hoje 29 anos, 30 anos. Ninguém da família dele era crente. Ele com 12 anos olhava um pai que era paraplégico, tetraplégico, e ele foi passear na casa de uma tia no interior de Guarapari, e essa tia levou ele numa escola de férias na igreja. Depois ele voltou para Guarapari. Nessa escola ele aceitou Jesus, nessa IBF. Quando ele voltou para a igreja, agora deu nó aqui, Guarapari, a tia dele saía do interior com Fusca, 3 horas de viagem, vinha para Guarapari, levava ele na igreja, levava na igreja, guarda essa palavra, levava na igreja. E ela levou, à tarde ela tinha compromisso com o coral da igreja dela lá no interior, ia para os ensaios, se apresentar à noite, não é? E ele ficava. E ela vinha até o momento que a igreja o abraçou e ele se firmou, não é? Sabe quem é o pastor da igreja hoje? Ele. Sabe quem é pregador internacional hoje? Ele. Sabe quem conhece, falta acho que 2 ou 3 estados do Brasil para ele não pregar? Ele pregou em quase todos os estados do Brasil. E é uma humildade, meu moço, grande esperança. Então coloquemos esperança nessas crianças, investamos nessas crianças. Falemos para ela que Jesus Cristo morreu para salvá-las, não é? O meu neto brinca de crucificação. O que ele está fazendo? Jesus morreu crucificado, não é? É o jeito dele mostrar que ele entendeu. Não é? Entendeu a palavra, não é? Brinca de crucificação, não é? Na cabeça dele, né? Mostrando o que ele aprendeu. Então é muito importante, irmãos, investirmos, não é? Nas nossas crianças. Então não é à toa que a gente ensina os livros da Bíblia, nome dos apóstolos, e vamos colocando coisa boa na cabeça dessa garotada, não é? Vale a pena, mesmo que ele se desvie mais tarde, mas a semente está lá, não é? A cobra manda o veneno e nós mandamos a semente, não é? Colocamos no coração, não é? O veneno da cobra está lá também, porque a cobra não perdoa ninguém, não é? Mas nós colocamos a semente de Jesus, que pode neutralizar tudo isso, e pode gerar um crente em Cristo Jesus, não é? Vamos lá. Nem sei mais o que eu vou fazer aqui. Deixa eu pôr a cabeça. Vamos lá. Vamos abrir. Não vamos abrir a Bíblia, irmãos. Ih, pastor, ficou incrédulo, né? Nós vamos abrir o pacto das igrejas batistas. Ó, eu tenho isso aqui, eu criei meus filhos com esse pacto pregado aqui, ó. O negócio está todo remendado aqui, até desamassei aqui essa noite, né? Estava meio amassado, faz tempo que eu não uso, não é? Então nós vamos ler nesta manhã
o pacto das igrejas batistas. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, tá? Não estou ficando herege não, tá? Eu faço questão da Bíblia. E os princípios que aqui estão são princípios bíblicos. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler esse pacto assim. Já achou aí? Pode soltar. Vai pôr no telão, se você tiver aí nas mãos, pode também. Dá para ler isso aqui? Não dá para aumentar, né? Não tem como. Levanta a mão quem não consegue ler. Caliano vai distribuir alguns aí. Isso. E quem tem. Quem não tem, cola esse aí, tá? Faça favor de colar, viu? Levanta a mão aí, quem quer? Levanta a mão quem quer. É que nem o coroa da Caliane, vem quem quer. Eu não quero, eu tenho o meu. Alguém mais quer? Levanta bem alto a mão aí. Mas é para guardar, não é para jogar fora, não, viu? Muito bem. Vou contar até 3 e nós vamos em frente. Agora quem puder ler aqui, pode ler também, não tem problema nenhum. Pastor, quer ler esse aqui? Como é que é? Ficar igualzinho as vírgulas parágrafos. Vai ser melhor? Vai ser melhor, então. Tá maior também. Isso. Bem bonito, hein, pessoal? Hoje as crianças são alfabetizadas cedo, as crianças vão ler também. Então, vamos lá. Todo mundo junto, né? Fazer que nem o pastor aí. 1, 2, 3, vamos lá. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres, para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes e amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta, a ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo, visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza do trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e os princípios deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela existência deste pacto, que foi fundamentado na Tua palavra, Senhor. E não há vaidade nenhuma em lermos e acharmos que estamos com o melhor.
porque nós estamos com o melhor, que é a tua palavra, que é inerrável, inerrante, ó Deus. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos a nos edificarmos nesta manhã, através de alguns destaques deste pacto. Perdoa-nos por nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Eu resolvi dar o nome aí de Pacto das Igrejas Batistas, parte 1. Ora, se você está vendo aí parte 1, é porque provavelmente vai ter parte 2, não é? Provavelmente vai ter parte 3, eu não sei quando termina isso, tá? Então, eu gostaria de fazer alguns destaques aqui, nas primeiras linhas desse pacto. Logo na introdução, na quarta linha, pelo menos no meu aqui colado, diz assim, decidimos-nos unânimes. Essa palavra, unânime, tem como sinônimo juntos. Qual o fundamento bíblico para estarmos juntos? Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, não cabe no corpo de Cristo desunião, não cabe no corpo de Cristo promover desunião, promover separação, promover contenda. Não cabe isto. Atitudes como esta não faz parte daquilo que Deus e seu bendito Espírito Santo espera da igreja de Cristo. Então, decidimos-nos unânimes. A unanimidade é uma doutrina bíblica. Então, guarde aí, é doutrina. Então, estamos dentro da Bíblia. É doutrina bíblica. A igreja se preservar de divisão, se preservar de contendas e trabalhar para a unanimidade. Não é? Lá em casa não é assim? Você concorda com tudo lá na sua casa? Quantas vezes você diz assim: ah, vou ficar quieto, tá? Não é verdade? Você não diz isso? Ó, não vou nem falar nada, vou ficar quieto. Por que você vai ficar quieto? Para preservar o quê? A união, para preservar a unanimidade, para preservar o acordo, não é? Porque se não tiver unanimidade, não tem como continuar uma família. Vocês podem ver que uma família que não é unânime, está cada um do seu lado. Podem perceber isso aí, não tem unanimidade. Então, se não tem unanimidade, tem separação. Isso pode ser trazido para o corpo de Cristo, que é a igreja. E vou dizer assim: quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo dominar mais as nossas vidas, mais unanimidade temos. Quanto mais vazios do Espírito Santo, não é? Mais separação nós vamos tendo. Eu costumo ensinar na classe de doutrinas o seguinte: tem uma lição lá que fala sobre ser cheio do Espírito ou não ser cheio do Espírito. Eu costumo dizer que não tem crente sem o Espírito Santo. Aí eu faço o exemplo de um copo. Em um copo, nós podemos torná-lo, a ideia é tornar pleno. Pleno é cheio. Um copo pode estar pleno de água. Logo, se ele está pleno de água, ele está com água. Óbvio, não é? Mas se ele tiver uma gota d'água, ele está sem água? Não. Mas uma gota d'água não mata a sede de ninguém. Então, você quer estar pleno ou quer ter apenas uma gota? Queremos estar plenos ou queremos apenas uma gota? Aí a gente vai para o nosso estudo de quarta-feira passada, não é? Nós estamos falando sobre essa questão da pureza de vida, da santidade de vida. Nós vimos lá em 1 Pedro, não é? Portanto, sede santos, porque eu sou. Falei sobre a natureza de Deus, que é santidade.
E nós, como crentes em Cristo, transformados pelo poder de Deus, transformados pelo Evangelho, não é? Nós temos obrigatoriamente que assimilarmos em nossa vida, em nosso procedimento cristão, a natureza de Deus. E Deus é santo, não é? E depois diz lá: sede santos em toda a vossa maneira de viver. É tudo. A santidade de Deus deve permear as nossas vidas em tudo. É naquele temperamento ruim lá em casa, não é? Naquele temperamento ruim lá no trânsito. Existe uma pessoa que eu não ando com ela de carro, não é daqui da igreja, tá? Já falei com a minha irmã, nem pagando. E é uma mulher essa pessoa. Em vez dela incentivar a paz, o motorista está dirigindo, o cara faz um negócio que o marido nem viu. Ela já bota o rosto para fora, já xinga o cara, já manda para o inferno. O inferno eu acho que é o mais leve, né? Porque o inferno você pode falar, o inferno eu posso falar até aqui, né? Mas incentiva, não é? Incentiva o ódio, não é? Veneno, né? Saindo pelos lábios da boca. Não pode, isso não pode, não é? Então, sede santos em toda a vossa maneira de viver. É uma luta, viu, irmãos? Eu não vou dizer que é fácil para mim, é uma luta para todos nós, não é? Então, unanimidade. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais unanimidade. Quanto mais vazio, menos unanimidade, mais separação, mais divisão, mais muros que vamos levantando. Nós não estamos na igreja de Cristo para levantarmos muros, muito pelo contrário, para derrubarmos muros, para que esse mar do amor de Deus preencha as nossas vidas, preencha os nossos corações, ok? Então decidimos-nos unânimes, aqui no pacto, né? Como um corpo em Cristo. Nós somos um corpo, irmãos. Nós somos um corpo. É triste quando o irmão fala para o outro: eu não preciso de você. E quantas vezes, erradamente, pecaminosamente, nós dizemos isso. Não estou me referindo a absolutamente ninguém, tá? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros espiritualmente. Podemos precisar materialmente, mas principalmente espiritualmente. Sabe quando a gente vai perceber que a gente precisa uns dos outros? Naquele momento em que a vida nos atinge. E a vida atinge realmente, às vezes, impiedosamente, sem escolher quem quer que seja. O crente é atingido pela vida. Isso não tem nada a ver com a sua vida espiritual, não é? Ele pode continuar espiritualmente o mesmo crente, fiel, mas a vida nos atinge. Aí a gente percebe que a gente precisa do irmão. E tem um ditado popular, né, que diz assim: não cospe. O pastor fica com essas coisas, né? Não cospe para cima, porque ele vai falar assim: cai na fácil, né? Eu não vou falar outra coisa, né? Cai na testa, né? Não cuspa para cima. Nós precisamos. Sabe por que nós precisamos? Porque nós somos um corpo. Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para construir a sua igreja e para que a sua igreja perceba que nós só podemos ir para frente quando nós temos a consciência que somos um corpo em Cristo Jesus, não é? Quando uma parte do corpo não está funcionando bem, a gente sente, não é? E tem época que você olha para a vida assim, naquele momento de fraqueza, não é? Assim, você começa a contar as doenças. Vocês que são jovens aí não tem essas coisas, tá? Mas chega aí no 69, 66, 65, passou do 59, né? Aí você já começa a colecionar, né, algumas coisas, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, na minha fraqueza, assim, digo: caramba, mas eu tenho um azar, hein? Aí eu começo a contar, né? Porque eu falei com a mulher, né? Eu estou com isso, estou com isso, estou com isso.
Puxa vida, o que virou minha vida? O que virou minha vida? Falando para ela, né? Mas depois volta o ânimo outra vez, você arregaça a manga e vamos lutar, não é? Vamos lutar. Somos um corpo. E para que nós estejamos bem no nosso corpo físico, tudo tem que estar funcionando. Para que a igreja esteja bem, tudo tem que estar funcionando. Nós precisamos uns dos outros. Vocês precisam uns dos outros. O pastor precisa de vocês, você precisa do pastor. Nós precisamos de cada irmão exercendo o seu dom, a sua atividade, para que esse motor funcione, para que esse motor impulsione, não é? Quem está lá na China está precisando de nós, porque nós estamos enviando missionários para lá, não é? Quem está no interiorzão aí precisa de nós, porque nós estamos enviando missionários para lá. Então, irmãos, nós somos um corpo, tá? A Bíblia diz que nós somos um corpo. Está aqui no pacto, mas a Bíblia diz que nós somos um corpo. Paulo deixa muito clara essa ideia, tá? Se você é um cristão, um crente em Cristo Jesus, você precisa do seu irmão, né? E cantamos, né? E quando eu canto esses hinos assim, né? Como é precioso, irmão, né? A gente canta, né? Fecha os olhinhos, de vez em quando dá vontade de virar uma cambalhota. Não adianta nada, tá? Se não pratica isso, não adianta nada. Bobagem, está perdendo tempo. Tá fazendo ali, né? Um exercício físico aí, então. Mas a gente tem que cantar com o coração, com a alma, ter a consciência, a humildade diante do Senhor. Senhor, me ajude a ter consciência que eu faço parte desse corpo, que eu preciso desse corpo e que eu só vou para frente com esse corpo, que é o teu corpo, que é a tua igreja. Ok? Então a ideia é esta daqui. Eu vou falar mais uma linha aqui e vou parar porque o tempo não permite continuar. Comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo. Vou fechar. Comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo. Não tem como ser cristão, não tem como exercer a prática cristã sem o auxílio do Espírito Santo. Tanto é que aqueles que defendem, existem as obras da carne e existem as obras do Espírito. Se existe uma gota da água do Espírito Santo no seu copo, você está fazendo as obras da carne. À medida que esse copo começa a se encher dessa água, vamos usar simbolicamente, não é água, se o copo da tua vida, o cálice da tua vida, começa a encher com a água do Espírito Santo, você começa a se inclinar. Paulo diz que nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito, porque a carne mata, a carne destrói. Ela destrói a minha vida e ela destrói a sua vida. Ela destrói a minha alegria e ela destrói a sua alegria. Ela destrói a alegria da sua família. Paulo diz: não andemos de acordo com o que a carne quer, mas andemos de acordo com o que o Espírito quer. Então está aqui no pacto, e nós declaramos aqui nessa manhã pela fé. Você declarou pela fé. Comprometemos-nos, e você traz para o seu lado pessoal. Comprometo-me a auxiliado pelo Espírito Santo. Então, a partir de hoje, meu irmão, eu queria que você pensasse nisso. Quando eu digo eu queria, força de expressão, porque eu não mando em nada, absolutamente. Se eu pudesse mandar, irmãos, eu obrigaria todo mundo aqui a ser crente nota 10. E também não dou nota para ninguém, tá? Fica sossegado. Não fica aqui, aquele lá vale 0, aquele lá vale 3. Não é esse o assunto. Não é esse o assunto. Mas nós precisamos aprender a permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida. Nós cantamos também, né? Também, desculpa, eu fico falando isso, mas é uma aplicação direta, né? Espírito, encha a minha vida. Não adianta. Terminou de cantar aqui, continua o mesmo.
Terminou de cantar, continua a mesma coisa. Não pode, não pode, é proibido acontecer isso na vida desse cara. Tanto é que eu dei até uma oração. É uma oração que eu faço. O cântico é um louvor a Deus. É uma expressão do que eu quero de Deus para a minha vida e uma expressão do que Deus quer para a minha vida. E a partir do momento que eu canto, é por isso que eu falo, presta atenção no que está cantando. Porque a letra é importante, ela tem que penetrar, tal qual a Bíblia, a letra é importante para penetrar em nossos corações e em nossas almas. Portanto, você deve dizer, comprometo-me a auxiliados ou auxiliado pelo Espírito Santo a 2 pontos. Depois você vai saber o que você comprometeu, tá? Vem na próxima assembleia, tem a parte 2, tá bom? Não falte na assembleia, tem a parte 2. Que Deus nos abençoe, viu, irmãos? Tá? Somos o corpo, não é? Temos que compreender a doutrina da unanimidade. Ninguém pode falar língua diferente aqui. Temos uma língua, não é? Em sentido de estar unânimes, não é? Somos o corpo de Cristo, estamos juntos e não podemos ter unanimidade, nem ser um corpo de Cristo ideal, se não deixarmos que o Espírito Santo domine o nosso ser, preencha realmente a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Meu amigo que está nos assistindo, que Deus abençoe sua vida também. Tenha um excelente domingo e estamos ficando por aqui. 18h30, pode nos contatar aí pela mídia, que teremos um novo culto, tá bom? Teremos novamente a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe.